Até hoje ninguém tem um dado real de quando surgiu a cerveja. Muitas vezes a gente tem essas dificuldades nas pesquisas de descobrir origens de muita coisa. Por quê? Porque na hora que a gente se interessa por aquilo é porque ele já existe, né? Então a gente se interessa, a coisa já existiu, já vem passando de pai para filho, filho, e assim por diante, né? Por gerações e gerações, e a gente não tem uma origem muito certa de muita coisa. Bom, então a cerveja a gente pode considerar que ela surgiu praticamente junto com a humanidade. No momento que o homem deixou de ser um caçador, né, explorador de ambiente, coletor, né, e passou a conseguir cultivar os grãos no local onde ele resolvia morar, né, então ele fazia uma localização de moradia, e ali ele já tinha grãos que ele plantava para ter a colheita para o seu sustento. Ele começou a perceber que esses grãos também poderiam acontecer com eles determinados fenômenos misteriosos, que eles começavam a fermentar, eles estragavam, né? E com esse processo desconhecido, formava um líquido doce, muito agradável, que é o nosso mosto, né? Mas isso de uma forma bem simples. E isso os povos começaram a ver que isso era bom, né? Até que começaram a fermentar esses líquidos doces e conseguiram obter o álcool. O álcool, todos nós que bebemos cerveja sabemos que o álcool é muito agradável, né? Porque ele atinge o nosso sistema nervoso e nós mudamos um pouquinho quando bebemos, né? E isso é agradável para a gente. Então o homem, quando ele conseguiu dominar o cultivo do grão, praticamente ele passou a dominar também o cultivo da bebida. E essa bebida, por ser agradável, ele conseguiu carregar junto com esses grãos essas receitas e comercializar e divulgar para outros povos a forma de se produzir esse líquido tão interessante. Bom, isso ficou acompanhando com a cultura humana. Então, cada povo que entrava em contato com esse tipo de bebida e também com as comidas que eram feitas, levavam para as suas regiões e lá desenvolviam técnicas modificadas um pouco devido às condições de cada ambiente, né? E foram surgindo bebidas bem diversificadas. E isso acompanhou a história da humanidade com a sua história de comércio e migração pelo mundo. O primeiro controle de produção de cerveja aconteceu dentro dos mosteiros, porque os monges podiam registrar as receitas pela capacidade de escrita e até tentar unificar e padronizar a produção. Então, com isso, a cerveja começou a ganhar um corpo de estrutura de poder ser repetida dentro de determinados parâmetros, porque, por enquanto, ele só conhecia os ingredientes, o malte, a água e insumos que eles colocavam na cerveja para quebrar o dulçor. O lúpulo só passou a fazer parte da cerveja nos anos 700 a 800, vindo do mosteiro suíço. E daí surgiu a cerveja que nós bebemos atualmente. É lógico que existem cervejas com padrões diversificados em determinadas regiões. Existem os estilos alemães, os estilos belgas, os estilos ingleses, os americanos, e agora surgindo, o brasileiro é muito criativo, né? Vários estilos e tipos de formas de fazer cerveja bem típicas do Brasil. Quem sabe no futuro não teremos um estilo brasileiro. Então essa é a história da cerveja. A cerveja surgiu, simplificando, né? Surgiu junto com a capacidade do homem
de poder cultivar o seu grão e, junto com o grão, ele aprendeu a utilizar subprodutos desse grão com determinadas bebidas. Consequentemente, com o comércio e com a migração humana, essa bebida foi sendo conhecida por vários povos e começaram a diversificar a sua produção, e quem, na realidade, instalou esse processo, as receitas cervejeiras, foram os monges. Depois, ela se espalhou pelo mundo e somente agora, nas décadas de 80, 70, 80, é que as cervejarias artesanais, dentro de uma era atual, no período atual, passaram a crescer e produzir cervejas cada vez mais diversificadas, cervejas cada vez mais variadas, usando insumos também bastante diversificados.